Agora, 8 horas e 44 minutos, a gente segue por aqui atualizando você, ouvinte da Band News Difusora FM, com uma entrevista, porque o Amazonas possui 115.792 casos de coronavírus, 98.233 pessoas recuperadas e 3.572 pessoas que foram a óbitos por complicações da Covid-19. Até esta segunda-feira, 40.859 casos foram registrados em Manaus e 74.933 no interior do estado. Os números constam no boletim diário da Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde, divulgado pela FVS. Na edição também consta que 13.987 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12% dos casos. E para falar sobre as ações de combate à Covid-19 e como está a situação atual, vamos conversar por telefone com o diretor técnico da FVS, o Cristiano Fernandes. Cristiano, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. A gente pede perdão aí que o Arthur engatou no meio do caminho, porque ele está em home office, a gente depende de internet, mas a gente vai tentando aqui se comunicar e levar essa informação, claro, para os nossos ouvintes. Cristiano, na semana passada, o professor da Universidade Federal do Amazonas, Henrique Pereira, disse que o número de jovens que está contraindo e morrendo em decorrência da Covid-19 aumentou em Manaus. Segundo o pesquisador, os boletins diários da Fundação de Vigilância em Saúde, por data de internação ou por data de ocorrência, identificam que a tendência de mortes pela Covid-19 começou a crescer a partir do dia 5 de agosto. A FVS trabalha com a possibilidade de uma segunda onda de infecções pela doença aqui no estado? Bom, cabe esclarecer que os dados referentes a casos de internações, tanto em leitos clínicos quanto UTI, casos relacionados à Covid e a óbitos pela doença, se mantêm estáveis, com uma tendência de redução, é o que a gente está percebendo a partir dos dados que são publicados oficialmente pela Fundação de Vigilância em Saúde. Qualquer avaliação que seja colocada em relação ao aumento, ele tem que ser analisado de uma forma criteriosa, porque nós fizemos uma reavaliação dos óbitos que ocorreram anteriormente, e isso pode ter gerado um equívoco na interpretação dos dados. Então, a Fundação de Vigilância em Saúde, o governo do estado do Amazonas, afirma categoricamente que nós estamos em redução no número de casos e número de óbitos pela doença no estado. É interessante frisar, para quem acompanha a gente, tanto pelo rádio quanto pela internet, que a FVS faz a compilação de todos os números, tanto no interior do estado quanto da capital, para gerar esse boletim no fim do dia, né? Exatamente. Lembrando que a Fundação de Vigilância e Saúde é responsável pela gestão dos sistemas de informação. Os sistemas de informação são os oficiais. Então, nós avaliamos as taxas de internações diariamente, a ocorrência de casos, o diagnóstico, tanto por meio de teste rápido, quanto por meio do PCR, que é a técnica molecular que é feito pelo Laboratório Central. Enfim, e a partir desses dados, nós emitimos diariamente os nossos boletins. Diretor, bom dia, Arthur Coelho. Ainda segundo essa pesquisa e diante do que foi tratado já pelo senhor, essa pesquisa da UFAM, do professor Henrique Pereira, a análise poderia ser mais completa se os boletins da Fundação de Vigilância em Saúde fossem atualizados com mais frequência. Antes eram semanais e agora as atualizações se tornaram quinzenais. Como é que é feita esse trabalho na divulgação desses dados, dessas informações? Então, na verdade, essa informação não procede, uma vez que a Fundação de Vigilância em Saúde emite o relatório diário. Nós emitimos boletins diários. E o compilado desses boletins que são traduzidos ou semanalmente ou quinzenalmente. Então, essa colocação em relação à transparência, à atualização dos dados, ela não procede.
porque diariamente a Fundação de Vigilância e Saúde emite, todo final da tarde, a atualização dos dados. Então, nós acompanhamos para e passo, nós acompanhamos em tempo integral, então nós temos uma equipe de especialistas formados por epidemiologistas, por médicos, infectologistas, sanitaristas, que acompanham diariamente esses indicadores, tanto na capital quanto nos 61 municípios do interior do estado. Então, eu afirmo categoricamente que os dados são publicados diariamente, são os dados que estão nos nossos sistemas oficiais. Então, qualquer análise que seja fora desse padrão, ele pode gerar um viés. O que é esse viés? Sim. Erro de interpretação. Nós estamos acompanhando, principalmente agora, com a retomada do ano letivo, né, das aulas presenciais, nós estamos acompanhando, aumentamos muito a nossa acessibilidade na rede, criamos um sistema de monitoramento e vigilância ativa para captação de casos novos e qualquer suspeita de casos, tanto na rede pública e privada de educação, a gente está investigando. Então, são dados que são atualizados diariamente. Então, nós temos uma equipe que trabalha full time, em tempo integral, para organizar e para tabular e gerar, a partir desses dados, informações precisas para que a gente dê transparência e dê tranquilidade à população. Cristiano, é possível afirmar que hoje o Estado atingiu a imunidade coletiva, a imunidade de rebanho, ou ainda é muito cedo, ou não tem como a gente prever isso? Olha, do ponto de vista epidemiológico, é um pouco arriscado você fazer essa afirmação. Qualquer profissional, seja pesquisador, seja epidemiologista, que afirme isso, ele pode correr o risco de estar afirmando uma questão que não pode ter acontecido. Obviamente que nós tivemos uma transmissão intensa, nós tivemos o pico de transmissão ocorrendo em abril e maio, né? Em decorrência disso, nós tivemos esse volume de óbitos, né? Enfim, então é muito precoce a gente fazer essa avaliação. Nós precisamos de mais estudos, né? Principalmente estudos que a gente chama de inquérito sorológico, para que a gente teste uma parcela da população que seja representativa para as demais, para que nós possamos, a partir desses estudos, afirmar ou não se há uma imunidade de rebanho, se uma parcela importante da população foi sensibilizada pelo vírus, né? Na verdade, foi infectada pelo vírus e a partir daí gerando anticorpos contra a doença. Então é muito precoce, lembrando que nós temos um estado que tem dimensões continentais, populações em áreas remotas, 50% da população está na capital, né? A gente comenta que Manaus é capital-estado. Os demais 50% da população estão distribuídos em 61 municípios do interior. Então, é muito complexo você fazer essa análise de uma forma empírica, sem análise um pouco mais aprimoradas, sem uma testagem, sem um inquérito sorológico. Então, essas afirmações, isso pode gerar um erro de interpretação e um equívoco nessas colocações. Então, eu acho que é muito precoce a gente afirmar que isso pode ter acontecido aqui no nosso estado. Diretor, como é que está qual é a realidade hoje do Amazonas? Aqui na capital a gente sabe que mudou, né, desde o pico da pandemia. Acho que a gente já pode dizer, me corrija aí, que a gente já passou do pico da pandemia, mas no interior a situação ainda é diferente, né? Como é que está essa relação, a realidade do interior, aqui da capital amazonense, em relação aos casos de coronavírus? Bom, então, vale lembrar que o primeiro caso diagnosticado foi aqui na capital, Manaus. Manaus foi o epicentro da pandemia, né, da circulação do vírus, do novo coronavírus. A partir de Manaus, houve a propagação da doença para os demais municípios do interior. Então, a gente, do ponto de vista epidemiológico, a gente fala de onda. A primeira onda impactando Manaus, depois os municípios do entorno de Manaus, tanto é que Manacapuru é um dos municípios que mais registrou casos, né, que é o município do entorno de Manaus, e a partir daí a onda vai se propagando para os demais municípios do interior. E o impacto dessa onda que a gente traduz em casos depende muito das medidas que foram adotadas pelos municípios. Hoje nós podemos afirmar
que a redução do número de casos, a desaceleração da doença, ela ocorre em todos os municípios, né? Então, isso é importante esclarecer. Mas lembrando que o risco ainda existe, a circulação do vírus ainda se mantém, tanto na capital quanto nos municípios do interior. Então, nós chamamos atenção para as medidas de proteção. Nós não podemos baixar a guarda. Então, as medidas de segurança, tanto individuais quanto coletivas. Então, a gente reforça a importância de mantermos aí essas medidas, o uso de máscara, higienização das mãos, evitar locais com aglomeração de pessoas. Enfim, são medidas simples, mas extremamente necessárias para que nós possamos manter a redução do número de casos aqui, tanto na capital quanto no interior. Quantas pessoas foram testadas no Amazonas desde o início da pandemia? E os professores, presos e profissionais de saúde continuam recebendo esse suporte de teste? Então, hoje nós já testamos mais de 280 mil pessoas no estado, tanto na capital quanto nos municípios do interior. Lembrando que o interior adotou medidas e estratégias diferenciadas, ampliando a testagem. Talvez isso reflita o número de casos captados na rede, que é maior no interior em relação à capital. Então, é um volume importante de testagem que nós realizamos. Lembrando que o estado do Amazonas ele está entre os 5 estados com o maior número de testagens da população. Isso é importante ressaltar, né? Nós mantemos essa estratégia na rede. Lembrando que hoje nós estamos priorizando também, e a gente faz o monitoramento em pacientes hospitalizados, né? Tanto em leitos clínicos quanto em leitos de UTI. E isso não só na capital, em todas as unidades da rede de saúde do estado. Então, a oferta desse serviço, a gente está garantindo de forma equânime, né? Um dos preceitos do SUS, que isso é importante destacar. Então, nós temos hoje mantido a testagem de acordo com os protocolos que são definidos pelo Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, as medidas têm sido adotadas, todas as medidas necessárias, baseado nesses protocolos. É isso, diretor, para a gente encerrar aqui, uma das preocupações maiores são com os professores, né? A Samara já perguntou aí, mas queria algo mais específico em relação à categoria dos professores. Já tem algum número de professores contaminados ou mesmo de alunos após a reabertura das escolas, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio? Você já tem esses números? Então, nós adotamos como medida complementar a oferta de testagem para profissionais da rede de saúde, não só professores, também é importante destacar, da rede pública do estado. Nós estamos ofertando, primeiramente aqui da capital, por meio de uma unidade de testagem que fica localizada ali no Sambódromo, né, que as pessoas fazem o cadastro e o agendamento por meio de um aplicativo, os profissionais da rede de educação. Nós já testamos um pouco mais de 900 profissionais, né, e desses profissionais, cerca de 30% testaram positivos. Lembrando que esses testes positivos hoje podem ter sido resultado de infecções anteriores ao início das aulas, né, em virtude dessa questão do isolamento social, a modalidade home office, né, as aulas em ambiente virtual. Então, pode ser que parte desses professores, desses profissionais, tenham sido infectados no auge da pandemia. E a gente só conseguiu diagnosticar agora, por meio dessa testagem em massa que está ocorrendo. Então, a gente vai ofertar para toda a rede de educação pública do estado, tanto da capital quanto no interior. Então, essa é uma estratégia, uma medida complementar às demais que foram adotadas. Lembrando que existe um plano de contingência da Secretaria de Estado da Educação, na qual permite adotar todas as medidas de segurança, tanto para os profissionais da rede de educação, tanto para alunos, quanto para os familiares desses alunos. Tá certo. Conversamos com o diretor técnico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Cristiano Fernandes. Cristiano, muito obrigado pelas informações e até uma próxima oportunidade. Bom dia a todos.